Olá, boa noite. Meu nome é Magali e da minha colega de classe é Raíssa. Nós iremos falar do nosso tema, que é a discriminação racial no âmbito da advocacia brasileira e as suas consequências com foco na mulher negra advogada. O problema de pesquisa seria quais as possíveis consequências da discriminação racial dentro da advocacia brasileira. E o título é o projeto de pesquisa nosso. Nós iremos falar sobre a discriminação racial no âmbito da advocacia brasileira. E a justificativa é que em pleno século XXI, além de sofrerem discriminação racial em função de seu gênero, sofrem também preconceito por causa da sua cor de pele. E a nossa introdução do objetivo geral é analisar as consequências da discriminação racial, dentro da advocacia brasileira. E o nosso objetivo específico. Com relação ao nosso objetivo específico, o que é a discriminação racial, nós iremos falar com relação às legislações específicas sobre o tema. Nós iremos falar como que a discriminação racial impacta no trabalho da advocacia. Iremos falar também com relação às consequências da discriminação racial para o acusado, e com isso os direitos da pessoa que sofre discriminação racial no âmbito jurídico. E o marco teórico. Qual que seria o marco teórico? Seriam as leis, que embasam o nosso trabalho e que elas foram a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e em seu artigo 5º, inciso 42, da Lei de 7.716, e o CAO é conhecido como CAO, a Lei 12.288 de 2010, sancionada pelo nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, popularmente conhecida a lei como SINAP, que significa Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, por meio do artigo 5º da lei, e quais os objetivos do sistema no artigo 140 do CP, Código Penal. E o nosso trabalho, ele foi desenvolvido em 5 capítulos. A introdução, que seria o mesmo que, mesmo nós estamos no século XXI, em uma era moderna e evoluída, ainda vivemos um passado não muito distante, na era da escravidão, onde a discriminação racial ainda é uma realidade, inclusive no âmbito jurídico, o qual é responsável por garantir e promover a igualdade a todos os cidadãos. A segunda seria o racismo na advocacia brasileira. O 2.1 seria a evolução histórica. O termo raça foi taxonômico no século XIX, podendo se dizer que nas populações humanas os traços genéticos determinavam o fenotipo e até os traços sociais
E até hoje ainda se utiliza dizer que uma pessoa tem determinado comportamento ou uma habilidade porque está no sangue. Essa diferenciação, né, implica tratamentos diferentes, levando à exclusão, levando ao isolamento e à opressão, que ocorre em diferentes níveis. E a aplicação da teoria darwiniana nas humanidades deu origem às teorias do racismo e da evolução social, que tinha uma ideia de que grupos sociais eles teriam superioridade racial sobre outros e que a história humana era unilateral e dividida em etapas, né, da barbárie e da civilização. O 2.2 seria se tratar do racismo na advocacia brasileira. E o terceiro seria a legislação específica sobre o racismo. A nossa Constituição define crimes contra o racismo e pessoas negras e preconceito, né, racial, além de prever penalidades para situações discriminatórias nos ambientes públicos ou privados. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 42, determina que a prática, 42º, na verdade, determina que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescindível, sujeito de reclusão nos termos da Lei de 1898. Foi estabelecida a Lei 777/16, conhecida como Lei Caol, que foi promulgada com o intuito de ratificar o que disponha a nossa Constituição Federal. E com isso, ela trouxe novas punições para a prática do crime, né? Crime de racismo. E ela possui 3 grupos de condutas consideradas como crime, que seria impedir, negar ou recusar o acesso de alguém a entrar em estabelecimentos, em bares, em shops, mercados, supermercados, emprego, estabelecimento comercial e por aí vai, ou até mesmo em entradas de elevadores sociais, né, transportes, dentre outros meios. E em 2010, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, ele sancionou a lei de número 12.288, salvo engano, de 2010, conhecida como SINAPI, que significa Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, entre seu artigo 48, que informa quais são os seus objetivos e os seus objetivos da SINAPI é promover a igualdade ética e o combate à desigualdade social resultante do racismo. E a promulgação dessa lei também alterou algumas legislações existentes no país, tanto no trabalhista quanto para a seara de proteção da mulher. E no código que determina, né, a pena de prisão para o crime de
de prisão, né, para o crime de injúria. E a injúria racial, ela é definida por crime praticado contra uma pessoa específica, enquanto o crime de racismo é considerado um crime contra a coletividade. E o quarto item, como a discriminação racial impacta no trabalho da advocacia. No meio da advocacia brasileira, a maior parte dos advogados ou das advogadas são brancos e a minoria que são negros. Muitas das vezes são discriminados, né? Essa minoria, sejam através de olhares ou palavras. Nós fizemos um levantamento que o Exame de Ordem, no ano de 2014, ele disponibilizou alguns dados para fazer, né, uma comparação nesse sentido dos inscritos. 65% dos inscritos eram pessoas brancas e 33% eram negros e apenas 2% de amarelos ou indígenas. No trabalho, temos um gráfico, né, mais abaixo, que especifica com mais riquezas de detalhes. E o quinto seria a ação para a prevenção de repressão do racismo contra a mulher negra advogada. E com isso, pensando nessa prevenção e nessa repressão, o racismo, com a ajuda da minha colega Raíssa, nós resolvemos consultar um profissional, né, que seria para poder desenvolver um aplicativo em uma tecnologia para criarmos que pudesse, né, esse profissional nos auxiliar nessa demanda, que seria o aplicativo, que o aplicativo ele funcionaria da seguinte forma: com parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, onde os advogados ou advogadas pudessem baixar o aplicativo através de uma plataforma e em seu telefone, e com isso se inscrever com todos os seus dados. Seriam preservados, né? Os dados seriam preservados através conforme a LGBT, Lei Geral de Proteção de Dados, e o aplicativo, ele teria todas as informações com relação às suas instruções e de como utilizar o aplicativo. E dentro do aplicativo teria uma opção de se identificar ou de ficar anônimo. No final, teria a opção de colocar o nome ou o número da OAB. E com isso, seria direcionado para a Comissão de Ética e conjuntamente para a Comissão de Igualdade Racial, que seriam duas comissões dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, as duas poderiam discutir, né, na verdade, e abririam um prazo para apurações dos fatos, e com isso teriam um prazo de aproximadamente, né, em média, uns 30 dias para se obter mais informações quanto à prática do crime e também dar um feedback para a pessoa que sofreu esse preconceito. E a conclusão que temos entretanto, pode-se concluir que há um longo caminho, na verdade, a ser percorrido no combate ao preconceito racial, principalmente por mulheres negras, advogadas, que é o caso que estamos falando, se retratando. E com isso, lamentamos profundamente, pois ainda não há um canal específico para as denúncias de crimes nesse sentido, algo que pudesse amparar, né? Principalmente dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e que deveriam
acompanhar e dar suporte, literalmente dar um suporte a essas pessoas mais de pertinho, e que essas vítimas desse crime, né, ofertando apoio, suporte, traçando projetos para que esse tipo de crime seja abolido, erradicado, na verdade, né, dentro do ramo da advocacia. E as vítimas deste crime, dispostas a enfrentarem a situação, infelizmente, são a minoria, pois este presente artigo e principalmente nosso intuito seria de chamar a atenção para que essas vítimas sejam notadas e para que elas possam terem o apoio que merecem para que tal crime seja extinto e abolido mesmo, na verdade, da advocacia brasileira, pois a OAB é o local que deveria se valer, fazer valer, né, na verdade, as leis. E com isso, nós encerramos nosso trabalho e agradecemos a nossa orientadora, a nossa professora Ângela, e agradeço pela atenção. Muito obrigada.